E então, meus amados, gostaram de conhecer um pouco mais sobre Boal e a proposta dele, né, de unir a política, de unir o teatro, de unir os movimentos sociais, não é? Política, teatro e educação. E como vocês viram, né, nessa tentativa de unir, não é? A política, o teatro, a educação, ele viu que não tinha espaço no teatro profissional. Então ele percebeu que havia uma necessidade de manter esse diálogo, não é, com as pessoas comuns, com os artistas do povo, que tinham essa vontade de, além de serem artistas, artistas que possam transformar, não é, a sua sociedade. Pessoas conscientes e que possam transformar. Então, esse é um dos maiores legados deixados por esse nosso grande representante da dramaturgia brasileira, não é? A criação por Augusto Boal do teatro do oprimido. A possibilidade que ele deu, a porta que se abriu para que qualquer pessoa, não é, pudesse encenar. É tanto que ele fazia questão, não é, de que as peças dele não tivessem pessoas, só pessoas conhecidas, não é? Ele queria que o povo fizesse parte, porque o povo fazendo parte, transformando, não é, sendo um agente transformador daquele momento, com aquela linguagem própria e próxima das pessoas, não é, dos populares. Então, é um grande legado. É óbvio que se vocês quiserem conhecer um pouco mais, eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram encantados com Augusto Boal. É sempre bom, meus amores. Às vezes nós buscamos referencial fora do nosso país, em outros países, não é? Grandes personalidades da arte, da música, do teatro, mas nós temos grandes referenciais aqui no nosso país. E Augusto Boal é um deles, não é? Então é bom ter esse referencial, é bom nós podermos nos identificarmos com pessoas brasileiras, com pessoas que fazem parte da nossa sociedade, que fazem parte do nosso contexto histórico com o qual nós nos identificamos. Então, meus amores, espero que vocês tenham curtido e tenham aproveitado, tá ok? Espero que vocês tenham aproveitado esse momento que é um momento ímpar. E aproveita, eu já passo para vocês, eu já sugiro que vocês ampliem o conhecimento de vocês a respeito de Augusto Boal. Tem um documentário dele que é excelente. Eu convido vocês a assistirem a esse documentário. Tá bom, meus amores? Para que vocês entendam e conheçam um pouco mais dessa proposta de Augusto Boal. Inclusive, assistindo a alguns de seus inúmeros vídeos que ele deixou, em uma entrevista no qual ele está falando e apresentando o teatro do oprimido, ele disse que certa vez ele fez uma peça, não é? A peça Mandrágora, de Maquiavel, e essa peça, essa história, ela se passava em Florença, há 500 anos atrás. Então era uma peça florentina. E ele diz que preparou essa peça, elaborou todo o projeto de criação, tudo. E quando a peça, enfim, se concretizou, não é? E de fato houve a apresentação, tudo, a peça ficou no teatro, ele convidou atores de renome para fazer, não é? Para fazer a peça, para fazerem parte da peça. E um dos atores é um que conhecemos bem, um grande ator, conhecidíssimo no Brasil, Milton Gonçalves. E ele convida o Milton Gonçalves para fazer parte do corpo da peça, né, do teatro. Ele convida Milton Gonçalves. E a peça é um grande sucesso, Mandrágora, né? Ele disse na época foi um grande sucesso. A peça é incrível, do começo ao fim, prendendo a plateia, entendeu? E disse ótimo. E no dia da apresentação, não é? Da peça, ele disse que um amigo chegou para ele, fez elogios, disse que a peça tinha sido maravilhosa, excelente, mas que tinha um erro gravíssimo na peça.
E aí ele ficou curioso, ele disse, mas qual foi o erro que você conseguiu identificar? Ele disse, o ator Milton Gonçalves. E aí ele disse, nossa, mas o Milton Gonçalves é uma das grandes expressões artísticas que tem no nosso país. Qual é o problema com o Milton Gonçalves? Ele disse, é porque a peça se passa em Florença. E em Florença, naquela época, não tinha negro. Então, como é que você coloca, não é, uma pessoa para fazer parte da apresentação, parte da peça, um ator negro, se naquela época não tinha negro? Ai, Boal disse que respirou, não é? Ele ficou extremamente chateado, mas soube como dar a resposta, não é? E que não seria diferente vindo de Boal. Se vocês realmente buscarem se aprofundar sobre o Boal, vocês vão ver que a resposta que ele dá a esta pessoa é extremamente delicada, sensível e que dá lá aquela, não é? Dá nele uma resposta que deixaria qualquer um desarmado, não é? Ele vai dar a resposta certa usando a maneira certa de falar, sem usar de agressividade, sem partir para agressão física, não é? Que ele deixa até bem claro que ele conteve, não é? A raiva dele, a chateação. Ele disse, pois olha, você observou esse erro, mas você não viu um erro maior que eu cometi, um erro gravíssimo na peça. Aí ele até diz que a pessoa com quem ele está falando, porque educadamente ele não cita o nome da pessoa, não é? Mas aí ele vai e diz que ele na mesma hora já fica atento, não é? Para encontrar um outro ponto para que ele pudesse continuar ainda mais a sua crítica. Aí ele disse, mas que erro foi? Qual erro poderia ser maior, não é? Do que ter um negro fazendo uma apresentação de uma peça que se passava em um momento da história, não é? Em Florença, e que não havia um negro. Aí ele diz, meu Deus do céu, tem um problema ainda pior. Aí ele disse, qual? Ele disse, o problema é que eu convidei para fazer a peça atores, aí ele vai citando o nome dos atores, não é? Todos eles são atores que dispensam comentários. Aí ele diz assim, eu convidei todos eles, só que tem um problema gravíssimo. Aí ele disse, qual? Ele disse, todos eles são brasileiros. E a peça Mandrágora se passava em Florença. Então isso quer dizer que se todos eles são brasileiros, eles não são florentinos. Então não poderiam estar fazendo a peça. Entendeu? Então ele disse para ele, não é? Ele disse para ele como na poética dele, no entendimento dele, a apresentação da peça Mandrágora independia dos atores serem de Florença ou não, dos atores serem brancos ou não, dos atores serem negros ou não. Todos poderiam fazer parte daquela peça. Eles eram atores, ele estava precisando de atores, e não de atores que viessem direto de Florença, e não de um corpo de atores que fossem todos brancos, entendeu? Então a resposta dele traduz quem era Boal, né? Inteligente, claro, rápido, objetivo, capaz de absorver, não é? Observações como essa, extremamente negativas e transformar aquilo e devolver uma resposta à altura de uma maneira como só ele foi capaz de dar essa resposta, não é? Então, espero, não é? Sugiro que vocês busquem ainda mais informações sobre Boal e o Teatro do Oprimido, para que vocês entendam cada vez mais. Mas nós sabemos que assim como Boal, assim como Hélio Oiticica, assim como Lígia Clark, que vieram com uma proposta transformadora, não é? Vamos repensar esse movimento do concretismo, vamos apresentar um movimento neoconcreto, onde as pessoas podem e devem participar dessa arte, não é? Podem fazer parte, pensar sobre ela, fazer reflexões sobre essa arte e essa transformação. E essa arte, ela não precisa necessariamente estar exposta em museus, em teatros, em grandes palcos. Ela pode e deve ir para a rua, não é? Que é exatamente sobre o que nós iremos
a nossa aula de hoje, ao que nós iremos discutir nesta manhã, o conteúdo de hoje, que aí eu já indico para vocês, está na página 58, a rua é o lugar da linguagem. Então vamos entender o que é esse local e por que a rua é o lugar da linguagem. Volto já, meus amores. Um instante. Pensa, imagina você andando em uma praça, passando rapidamente pela praça indo para o teu trabalho. Imagina, visualiza essa imagem. Visualizou? Tá com ela na mente? Aí imagina que de repente, não mais que de repente, um cano como esse se aproxima do teu ouvido. Só essa situação em si já vai fazer com que você fique paradinho. E de repente, a pessoa que segura o cano coloca na boca. Eu espero que dê para vocês ouvirem, né? Mas se não der, mas vai dar certo. Aí de repente ela coloca lá no teu ouvido, você que tá louco para chegar no teu trabalho. Aí ela coloca lá no teu ouvido e diz: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Já pensou você ser abordado do nada e ouvir o soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes? Óbvio que com uma voz mais suave, mais doce, mais meiga. Sim, meus amores, essa é a proposta de um grupo francês, que o nome aqui lê francês, eu não vou conseguir falar como deve ser falado, então eu vou falar segundo a tradução para o português. Um grupo francês conhecido como Os Sopradores, que fazem esse tipo de arte, essa arte provocativa, esse teatro popular, que eles levam para a rua essa proposta de fazer com que as pessoas sejam abordadas, não é? E aquele passante seja pego de surpresa. Percebam que os canos, olha só, percebam que os canos deles, olha só, olha, os canos deles são maiores, mas imagina só você ser abordado por pessoas que não te conhecem, não sabem quem você é, e de repente sussurram ao teu ouvido um soneto como esse, um poema. Nossa, aquele momento de surpresa que você para, depois ele é substituído por uma emoção que os teus olhos conseguem traduzir. A emoção faz os teus olhos brilharem, tua pele arrepiar. Aquele sorriso gostoso quando você fecha assim o teu olho e sente assim um momento agradável, de paz, de tranquilidade. Alguém disposto, não é? A fazer um carinho em você, utilizando para tanto palavras, poemas. Essa é a proposta do teatro popular, conhecido lá na França, não é? Como Os Sopradores. Mas aqui também, no nosso estado, no nosso país, também há manifestações artísticas feitas em espaços públicos, onde os passantes, onde os transeuntes têm a oportunidade de envolver-se, conhecer, fazer parte, não é? De linguagens artísticas. Pois bem, vamos lá? Vimos que a arte pública pode estar por todos os lados, em sua cidade ou em outras localidades que você poderá visitar.
São instalações, esculturas, intervenções urbanas, pinturas, em fachadas de prédios e em outras ocorrências. Também da linguagem, das artes cênicas e audiovisuais com projeções artísticas. O teatro popular de rua é um exemplo dessa arte que se realiza em espaço aberto, com uma plateia que minutos antes da encenação ainda não era plateia, formada por pessoas que estavam naquele local, os transeuntes, que pela curiosidade ali pararam para assistir ao espetáculo. Então aqui nós já vemos uma das grandes características, não é uma das características de destaque do teatro popular de rua, é contar com o imprevisto, com o inusitado. Pode haver plateia, pode não haver plateia. Os transeuntes, os passantes podem parar, podem não parar. Eles podem querer participar, não querer participar, mas o fato de estarem ali já faz com que eles, mesmo que direta ou indiretamente, façam parte, não é, desta apresentação. Mas o teatro popular de rua, ele é uma proposta, ou seja, uma proposição de linguagem artística, como o próprio nome já diz, é uma maneira de provocar. Só que ele precisa, o teatro popular de rua, ele precisa provocar aquela pessoa da maneira adequada. É uma pessoa, o transeunte, o passante, ele não tem a intenção de ficar naquele local. Aquele local é um local de passagem. Então, o que eu, enquanto artista, preciso fazer para impactar esse passante? Fazer com que ele pare, tocá-lo no seu lado mais sensível. Então aí a genialidade desse grupo, não é, performático, os sopradores, que de uma maneira muito simples, com canos, é óbvio que esse meu aqui eu acabei produzindo, é de papel, tá? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, é de papel. Mas a proposta é muito boa. Pensa só a suavidade da voz. De tudo ao meu amor serei atento. É óbvio que a pessoa vai parar. É claro que a surpresa daquele momento, o impacto, não é? Vai fazer com que, mas vai fazê-la parar. Vai fazê-la querer fazer parte. Aquele momento, não é? Aquele momento que toca, vai fazer com que ele pare. E aqui essa é uma das propostas do teatro popular de rua. É fazer isso. E ele conta, como diz no próprio texto, nosso próprio texto apresenta, ele conta com a possibilidade de que nem haja plateia.